Você tá cansado de postar as paradas no seu Instagram e ninguém dá atenção pra você, ninguém interagir, ninguém faz aquilo que você quer? Pois seus problemas acabaram! Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você alguns hacks, algumas táticas práticas que você vai aplicar hoje mesmo. Então já fica com o celularzinho na mão aí, ó, abre no Instagram porque você vai aplicar agora o que eu vou ensinar aqui pra você. São alguns incrementos, algumas coisinhas que eu faço no meu dia a dia lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, me segue, tá? O link vai estar aqui na descrição, que vão de fato aumentar o seu engajamento. Só que antes de eu ir pra essas dicas, você precisa entender pra que você quer mais engajamento. Tem muita gente que chega pra mim nas minhas mentorias, consultorias e serviços falando que quer ter mais engajamento, mais seguidores, mais isso, mais aquilo. E eu pergunto, quanto que você já vende hoje pra quem te segue? Quanto que você já vende hoje com o engajamento que você tem? Porque às vezes você tem lá, eu só tenho 100 pessoas vendo os meus stories. Pô, mas você já consegue vender pra eles? Porque se você vende 0% pra eles, 0% de 1 milhão ainda é zero. Então o primeiro passo, antes de qualquer coisa, é você entender que você precisa aprender como vender no Instagram. Só depois que esses hacks vão funcionar. Se não, você vai aplicar o que eu vou te passar aqui. Você vai ter um aumento no engajamento, só que isso não vai mudar nada na tua vida financeira, no teu resultado, no que de fato interessa pra você. Inclusive aqui no canal tem vídeo, tá, sobre esse assunto, funil de vendas para Instagram. Tá lá no meu canal, então você pesquisa na aba de busca aqui em cima que você vai encontrar funil de vendas Instagram e coloca meu nome, Rodrigo Vincenzi, que você vai encontrar esse vídeo também. Agora, sem mais enrolação, vamos de vinheta. Salve, salve, moçada! Rodrigo Vincenzi na área para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre engajamento no Instagram. Lembrando, é claro, daquela observação que eu fiz no começo do vídeo, você precisa entender pra que você quer mais engajamento. Só engajamento por engajamento? Cara, tem aquelas paradas que o pessoal fala que, tipo, posta alguma coisa errada, posta alguma coisa com palavra escrito errado, pra simplesmente ter engajamento. Isso aí, a evolução da tecnologia, da inteligência artificial do Instagram, da Meta como empresa, ela tá aumentando cada dia mais, então tá cada vez mais difícil você querer enganar a ferramenta, né? Eu acho tão engraçado esse conceito, o Lucas é muito bom. O menino tá lá, ele mora no interior de Minas Gerais, aí ele acha que ele sabe mais do que os desenvolvedores do Facebook, né? Ele acha que ele vai conseguir resolver o engajamento. Cara, ó, presta atenção, engajar não é só por engajar. Durante muito tempo, muitos gurus do marketing ensinaram desse jeito, e eu cheguei a entrar e testar algumas coisas assim. Você vai lá, coloca alguma coisa que claramente vai ter hate para as pessoas comentarem, para as pessoas simplesmente engajarem por engajar, sem de fato um objetivo, sem de fato um propósito. Então isso é muito importante, porque o que eu vou te passar aqui são hacks prontos, são diquinhas prontas, realmente para você pegar e aplicar hoje. Só que não tem sentido se antes você não souber para que você quer ter esse engajamento. Então esse é o primeiro passo. E antes de eu já te dar a primeira dica, eu tô com a minha lista aqui, eu quero que você dê o like nesse vídeo, aperta no like aqui embaixo, não custa nada, você já aperta agora, que eu sei que daqui pro mês você vai empolgar para querer fazer as paradas lá e você vai esquecer de apertar no like. Então ó, já aperta aqui, não custa nada e se inscreve no canal, porque como eu te falei, tem mais conteúdos aqui nesse canal que vão agregar ainda mais com isso que você vai aprender nesse vídeo aqui, tá? Isso aqui são só alguns hacks práticos que você vai aprender. Então agora que você já deu o like e já se inscreveu, vamos pro nosso hack de número 1. A primeira coisa que eu fiz para melhorar meu engajamento, vou te contar como é que funcionava. Eu sempre abro caixinha de perguntas no meu Instagram para as pessoas mandarem perguntas e eu aproveito essas respostas de pergunta para vender, para tirar uma dúvida, para me comunicar e me conectar com a minha audiência, mas principalmente para vender. O meu propósito com o meu Instagram é vender alguma coisa para você, seja um serviço da minha agência de marketing, ou seja um curso que eu tenho, cursos de tráfego pago, cursos de prospecção, eu tenho uma infinidade de produtos, então o meu objetivo é vender. A questão é, quando eu abro uma caixinha de perguntas, geralmente vem pergunta de todo tipo, né? Então imagina lá que você vai ter 20 perguntas. Essas 20 perguntas elas vão ser meio desconexas. Pessoas vão perguntar sobre um determinado assunto, outra pessoa sobre outro, e aí o seu story vira aquela maçaroca. Imagina o teu seguidor passando pelo teu story, né? Ele tá passando lá, aí ele tá vendo o seu storyzinho lá, aí o primeiro post interessa pra ele, porque é algo que ele perguntaria, né? Aí ele, nossa, legal. Aí o próximo pergunta já não tem nada a ver com ele, aí ele pula. Pronto, seu Instagram acabou de perder engajamento. Por quê? O engajamento, ele não serve só para você pensar em um único story, por exemplo, ou feed e tudo mais. Aqui eu tô falando no caso do story. Mas, por exemplo, se eu pego e faço uma enquete, ou coloco, sabe aquele negócio que o pessoal faz que é colocar a reação escondidinha para você clicar sem querer? Beleza, aí tem muita gente que vai lá e clica, a galera vai lá e clica no engajamento sem querer. Deu engajamento? Deu. Só que o story número 1 deu 100 pessoas engajando, o seguinte deu 2. O Facebook, o Instagram, a Meta, a empresa, a inteligência artificial, ela entende que você está postando stories ruins. E o primeiro, que você teve 100 reações, não vai te trazer tanto benefício como ele traria se é bem melhor você ter, por exemplo, 10 reações em cada um dos 10 stories do que ter um story com 100 reação.
Reações, né? Corrigindo. Só para você saber que isso é muito importante. Não adianta você colocar esses hackzinhos para as pessoas clicarem por acidente. Mas o que eu fiz para melhorar o meu problema de engajamento no Story? Eu passei a fazer caixinha de pergunta baseada em tema. Então eu defino um tema e falo assim, ó, façam perguntas sobre 2 pontos, coloco o tema que eu quero ter as perguntas. E esses temas geralmente têm que estar vinculados ao que você já posta de conteúdo no feed, ao que você faz de anúncio e tudo mais. Exemplo, eu vou lá e falo, faço perguntas sobre engajamento no Instagram, façam perguntas sobre story, façam perguntas sobre tráfego pago. E eu deixo a galera fazer as perguntas. E é claro, sempre vai ter pessoas que vão fazer perguntas aleatórias, que não tem nada a ver com o tema. Você ignora para você justamente educar a sua audiência. Quando você define um tema, você está dizendo que todo mundo que vai assistir aquele story naquele dia vai se conectar com aquilo, porque aquilo é o tema que ele quer ver, porque vai estar conexo, não vai estar aquela zona de histórias diferentes. Então, a primeira dica é, abra uma caixinha com um tema especificado para as pessoas perguntarem coisas específicas para você. Número 2, esse hack de número 2 foi uma das coisas que mais me deu dinheiro. Hoje eu tô com 90 mil seguidores, você já deve ter me seguido lá depois que você deu o like e se inscreveu no canal. Mas hoje eu tô com 90 e poucos, acho que 93, quase 94 mil seguidores no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui. Só que um dia eu tive 5 mil, 10 mil, 11 mil, 30 mil e até ali os meus 60 mil, isso daqui que eu vou te apresentar agora, foi o que mais colocou dinheiro no meu bolso, o que mais deu engajamento e resultado para mim, que é utilizar o direct. Eu vejo muitas lojas, infoprodutores, pessoas que vendem usando o Instagram, ignorando o direct, né? O cliente chega lá, pergunta alguma coisa e eles já querem levar pro WhatsApp. Ah, chama a gente no WhatsApp, tá aqui o link, tá aqui o número. Ou então, me passa seu WhatsApp que eu vou te chamar lá. A questão é, quando você sai do ambiente do Instagram, você naturalmente vai gerar uma queda no engajamento. Então qual que é o ideal? O ideal é que a conversa ela comece ali. Igual quando as pessoas dão match no Tinder, tá? Eu já fui solteiro um dia na minha vida, eu sei como é que funciona o Tinder. Você dá o match com a pessoa, pra quem não sabe, eu sei que você sabe, eu sei que você sabe, dá o like aí, eu sei que você sabe, admite nos comentários que você sabe como é que o Tinder funciona. Mas o Tinder é basicamente o seguinte, você cria um perfil e as outras pessoas criam perfis. Você vê os perfis das pessoas e você define se você gostou ou não gostou da pessoa, se você tem interesse em se relacionar. Se você der o interesse naquela pessoa e ela em você, aquilo gera um match. Um match gera uma conversa entre vocês dois. E vocês começam a conversar a partir dali. Só que chega um momento na conversa do Tinder onde vocês já criaram uma certa intimidade e um dos dois vira e pergunta assim, me passa seu WhatsApp e vamos continuar a conversa por lá. É exatamente assim que você tem que fazer no seu direct. Você começa a conversa ali até você ganhar um certo grau de intimidade com o cliente, uma troca com o cliente. Porque se você simplesmente tira ele daquele canal, você está perdendo venda, você está perdendo potencial. Sem falar que você está perdendo engajamento de propósito. Uma conversa que rolar ali no direct, consequentemente melhorando o engajamento do seu perfil como um todo, porque o direct conta sim como parte do seu engajamento, foi perdida quando você tira para o WhatsApp de imediato. Então, dá mais atenção, tenha mais carinho com o direct, converse com as pessoas, termine as suas falas sempre com uma pergunta, gerando uma nova conversa. Isso foi um hack dentro do hack, né? Você pega e faz o seguinte, você perguntou algo pra pessoa, ela respondeu, ela te perguntou uma dúvida, quanto custa? Aí você pega e fala o preço. Você tá matando a conversa. Por que você não pega e responde assim, depende, é pra presente ou é pra você? Você gera mais interação, você gera mais conversa com a pessoa. Pega essa dica aí e aplica ainda hoje. Número 3, essa daqui eu achei que ela era meio manjada, mas eu vi uma galera falando sobre o assunto outro dia e o pessoal ficou tipo, nossa, caramba, porque realmente funciona, um negócio que faz diferença. Quando você posta alguma coisa no seu feed, é interessante que você vá nas suas publicações antigas e ou você curte ou responde os comentários que as outras pessoas fizeram. Então, por exemplo, hoje é segunda-feira, eu fiz um post no sábado. Aí eu vou e posto alguma coisa hoje no meu feed. Eu vou lá no meu post de sábado, vejo quem comentou, quem curtiu e tudo mais, e eu interajo com essas pessoas, ou respondendo o comentário ou simplesmente curtindo o comentário daquela pessoa. Quando eu faço isso, eu faço com que aquela pessoa volte para o meu perfil para ver o que é que essa pessoa respondeu aqui. E, consequentemente, ela vai ver o meu post novo. Se ela ver meu post novo, a probabilidade de ter mais engajamento é maior. E essa dica, ela funciona super bem num geral. Se você hoje ainda é um perfil muito pequeno, por exemplo, se é um perfil de menos de 10 mil seguidores, compensa você abrir o perfil de quem curtiu
a sua última publicação e vai lá e curte umas 2 fotos daquela pessoa, né? Daquele seguidor, daquela seguidora. Isso vai fazer com que ela... Peraí, quem que é essa pessoa que está curtindo minhas fotos aqui? Ela vai lá no seu perfil e vai ver e vai tender a engajar com o novo post que você acabou de fazer. Dica número 4, utilizar enquete progressiva. O que é enquete progressiva, tá? Lembra que eu falei pra você que não adianta você ter um story com muita interação e o outro ter pouca interação? A galera costuma usar muito as enquetes para gerar muita interação, né? Então você já deve ter escutado aquela dica de apague todos os seus stories do dia anterior, o primeiro é uma enquete, depois outra enquete, aí vem outro não sei o que, blá 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 blá. A questão é, você não precisa apagar os seus stories anteriores, porque isso só vai gerar o efeito negativo que eu te expliquei agora mesmo. Você vai ter um boom nos primeiros stories e depois vai estabilizar. Consequentemente, todos eles vão estabilizar também, vão para o mesmo padrão de visualização. Então o que é recomendado? Use as enquetes de maneira sábia e progressiva. O que é isso? Você faz uma primeira pergunta mais inocente. Por exemplo, você é homem ou mulher? Você tem 25 anos ou mais? 25, menos ou mais de 25? Você mora no Brasil ou fora do Brasil? Faz uma pergunta fácil que a pessoa não precisa pensar para responder e posta na enquete, sem apagar nada antigo. Depois você vai lá e bota outra enquete mais relacionada um pouco à dor do seu cliente e depois alguma sobre o produto. Quando você faz isso, você meio que vai ter o mesmo nível de engajamento nos 3, mantendo o seu engajamento crescente e não decrescente. Então, quando eu penso de fazer uma enquete progressiva, eu não preciso apagar todos os meus posts para poder começar ela. Eu faço ela primeiro com uma pergunta fácil de responder, aí depois com uma pergunta um pouquinho mais difícil, um pouco mais voltada para o meu nicho, para a minha área, para o meu produto, e depois eu vou nichando ainda mais para melhorar aquele conteúdo. O ideal é que você consiga o mesmo tanto de interação em todas. E aí você vai lá olhar, olha, esse aqui teve 1000 visualizações e teve 200 respostas, esse aqui teve 180, esse aqui teve 170. Legal, manteve uma linearidade. Isso é positivo para o teu engajamento. Última dica, e essa daqui é o pulo do gato, viu? Eu usei muito isso lá no começo para engajar nos meus Reels, né? O Reels, eu não sei se você já percebeu, mas ele é uma ferramenta que tende a ter mais alcance do que posts normais. Ponto. Beleza, isso aí acho que todo mundo já sabe, mas vale a pena sempre repetir. Só que o Reels, ele funciona em algumas etapas. Quando você posta ele, se ele tiver um engajamento bom logo de cara, ele vai ser bem distribuído. Ele vai ter 2.000, 5.000, 9.000, ele vai ter mais interação do que o normal. No entanto, ele não chega em 10.000. E se o Reels chega em 10.000, parece que ele destrava dentro da tecnologia dele uma possibilidade de ir muito mais além. 40.000, 50.000, 60.000 e muito mais. Como que você faz para fazer o seu Reels sair do 0 para o 10.000 mais rápido? Primeiro, o que você pode usar? Os Stories. Porque toda vez que você pega um Reels e joga no Stories, aquele Reels ali, ele vai pegar todas as visualizações que o Story tiver. Então, se o seu Story tem 1000 visualizações em média por 24 horas, você vai ter 1000 visualizações a mais. Só que aí tem um porém. Essa não é a dica não, calma, relaxa. Essa não é a dica ainda não. Quando você faz isso, você diminui o engajamento do seu Story. E não adianta tirar de um lugar para colocar no outro. Você está trocando 6 por meia dúzia, não vai dar no mesmo. E quando você coloca no seu Story, você ainda joga para baixo o teu Story, né? Então isso é meio ruinzinho. Então você vai jogar para o Story de outras pessoas, fazer com que outras pessoas divulguem o seu Reels. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso com influenciadores. Você vai contratar influenciadores para postarem o seu Reels no Story deles. Por quê? Porque isso vai fazer com que o seu Reels destrave. Eu não tô falando de influenciador tipo Whindersson Nunes gigantesco, não. Qualquer influenciador ali com 10, 15, 20, até 30 mil seguidores já consegue te dar de 1.000 a 3.000 visualizações novas no seu Reels. E aí você entra em contato com eles, fala pra eles, ó, quanto que você cobra pra divulgar um Reels meu no seu Story? Simplesmente divulgar. Né? E aí vê com eles essa possibilidade, porque isso vai destravar o seu Reels. Faça isso no dia que ele for postado, porque daí ele vai ter mais visualização no primeiro dia, isso tende a distribuir ele mais. Se ele chega em 10.000, ele destrava uma possibilidade que ele pode chegar até 100. E aí você vai ter mais visibilidade orgânica, vai crescer ainda mais. Quando eu comecei, eu fiz muito. Se você for lá no finalzinho no meu Instagram, lá quando começou a ter o Reels, eu fazia muito isso. Eu postava um Reels e pagava o influenciador para divulgar o meu Reels nos Stories. E eu ainda falava para ele, fala sobre o assunto, assiste o vídeo e comenta sobre o assunto, porque eu procurava, obviamente, influenciadores que tinham conexão com aquilo que eu estava falando naquele meu conteúdo, né? E eu conseguia ter esse resultado, né? Conseguia ter essas pessoas novas chegando no meu perfil. Algumas delas não chegavam nem a vir, né? Porque o ponto não é trazer gente do influenciador para você, o ponto é destravar o Reels para que ele continue crescendo cada vez mais. E aí, o que você achou dessas dicas? Qual delas você já conhecia? Qual delas é novidade? Qual que você vai aplicar ainda hoje? Coloca aqui nos comentários, eu leio pessoalmente todos
todos os comentários que vocês colocam aqui. E se você não fez até agora, aperta no like e se inscreve no canal. Ativa as notificações, que aqui a gente solta de 2 a 3 novos vídeos por semana com o melhor de marketing, vendas e muito mais. Forte abraço e até o próximo vídeo.